do sétimo ano, como vocês estão? Tudo certinho? Hoje a prof está aqui para falar para vocês sobre blocos e volumes. Está na página 216 do seu livro, tá? 216, e a tabelinha, que é essa aqui, está na página 219. Mas, prof, como que eu vou fazer isso? Do mesmo jeito que você fez os exercícios até agora. A única diferença é alguma coisinha que a prof vai falar aqui, tá? E vai explicar sobre as figuras que estão desenhadas aqui. Então, por exemplo, eu tenho um cubo aqui. O cubo, ele tem todos os lados iguais. Então, ó, tanto comprimento, quanto largura, quanto altura, o cubo, ele tem as mesmas medidas. Então, a prof pôs aqui, ó, A e A. Comprimento, altura e largura. Então, para calcular o volume, eu faço assim, comprimento vezes altura vezes largura. Nesse caso que o cubo tem a mesma medida, a prof não pôs a medida aqui, mas só pus a letrinha A. Então, eu tenho A vezes A vezes A, é A ao cubo. A elevado à terceira potência, A ao cubo, certo? Que são as mesmas medidas. E o paralelepípedo? O paralelepípedo, que é uma figura que tem lados opostos iguais, né? Então, esse lado é igual a esse e esse é igual a esse, ok? Onde o comprimento é um, a largura é outro e a altura também é outro. O que eu vou fazer? Aí a prof pôs assim aqui, ó, A, B e C. Então, comprimento, altura e largura. É feito do mesmo jeito. Sabe, aí, às vezes sua mãe vai no supermercado e ela fala assim, eu vou comprar um óleo, azeite. E ela compra um azeite, nossa, o maior, se você fizer o cálculo, ele mais barato que o menor. A mãe vai observar o preço e a quantidade que tem lá dentro, do líquido que está lá. O volume é o que está lá dentro, é o que está aqui dentro, ó. Então, o que ocupa ali dentro, a quantidade de coisas, o peso dali de dentro, tá? Então, o que é feito aqui, ó? Vamos supor que a prof vai pôr aqui, ó, que aqui é 5, vamos pôr 5. Aqui, vamos pôr 3. E aqui, vamos pôr 2. Tá, são medidas diferentes. Esse é igual, esse é diferente, certo? As medidas são diferentes. A pergunta, qual é o volume em decímetro cúbico? Volume, o que eu vou fazer? 5 vezes 3 vezes 2. Então, vou pôr aqui, ó, letra A. 5 vezes 3 vezes 2, certo? 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Então, o volume é 30 metros cúbicos, certo? Ok. Qual é o volume em litros agora? Agora em litros. Aí a gente volta aqui, ó. 1 litro, ela equivale a 1 decímetro cúbico. Então, se você vê algum exercício assim, é decímetro, mas está pedindo para transformar em litros, você já sabe que 1 litro equivale é como se fosse 1 decímetro. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, 1 metro cúbico, então se eu pegar assim, ó, vamos supor que aqui tem 1, aqui tem 1 e aqui tem 1. Ou, vamos pensar assim, você pega uma piscina com 1 metro de altura, 1 metro de comprimento, 1 metro de largura. Quanto de água cabe lá dentro? Sabe quanto que vai caber? Aqui, ó. 1000 litros. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Tá? Então, 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro é 1 metro cúbico. É como se fosse, cabe 1000 litros, bastante, né? Ó, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Quando você vai tomar injeção, que o farmacêutico fala assim, eu vou te aplicar 1 ml de injeção. É como se ele tivesse entrado dentro de você 1 centímetro cúbico. Mesma coisa. Tá? Então, nós estamos acostumados a falar 1 ml, nunca fala
Ah, eu vou tomar uma injeção com 1 centímetro cúbico. A injeção tem o quê? 1 ml. Essa transformação aqui. Então isso aqui você vai transformar. Como aqui fala assim, ó, qual é o volume em litros? Litros, aqui ó. 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. O que que eu vou fazer aqui então? Ó? Se a letra B, né? Aqui deu 30 vezes o quê? 1000, ó. Vezes 1000. 30 vezes 1000 igual a 30.000, certo? Então 30.000 o quê? Litros. Então, o volume em litros desse bloco aqui, que se ele tiver 5, 3 e 2, em litros, ele vai ter 30.000 litros. Tá? Tranquilo? E aqui a transformação, mesma coisa. Se eu andar para a direita, cada uma casa como se fosse 3. Então, andei uma casa, vezes 3. Andei 2 casas, vezes 3. E assim por diante. Esse a prof já tinha explicado antes, né? A professora vai fazer para vocês, vai completar a tabela para ficar mais claro sobre o exercício. A nossa unidade padrão, no caso daquele paralelepípedo que a prof falou para vocês, ele tem as dimensões 5, 3 e 2, ok? Estava em metros. Então, nossa unidade padrão é metros. Metros cúbico. Por que é cúbico? Porque porque ele tem 3 dimensões. E quando tem 3 dimensões, é o 3 que vai, que é cubo, que chama, né? No caso, metros cúbicos. Depois vem o quê? Decímetro cúbico, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos. Então, dm cúbico, centímetros cúbico e milímetros cúbico, certo? Depois vem o que aqui? Decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetros cúbicos, certo? A pergunta é, qual o valor em decímetros cúbicos? Só que a medida que estava lá nas dimensões dele, estava em metros. Então estava assim, 3 vezes 5 vezes 2. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. E estava em metros, então metros cúbico. Foram 3 dimensões, cúbico. Só que ele está pedindo em decímetros cúbico. Então, se é decímetro, o que eu tenho que fazer? Daqui para cá, eu multiplico por quê? Por 1000. Porque cada casa que eu ando é 1000, certo? Daqui para cá é 1000, são 3 zeros, 6 zeros, 9 zeros e assim por diante. Então, se eu multiplicar aqui por 1000, eu vou ter o quê? 30.000, no caso, decímetros cúbicos, certo? Letra B. Qual o valor em litros agora? Em litros. Se você observar aqui, ó, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. 1 é igual a 1000. Se a resposta é 30 metros quadrados, quadrados não, cúbico, que quadrado? Cúbico. Se a resposta é essa, 30 metros cúbicos, se 1 é igual a 1000, 30 é igual a 30.000, certo? Se eu multiplicar por 1000, também vai dar 30.000 litros. Né? Nesse caso, deu igual, né? 30.000 litros e 30.000 decâmetros cúbico, ok? Então, uma caixa, uma caixa d'água, onde as dimensões dela é 3 de comprimento por 5 de altura e 2 de largura, por exemplo, quanto que vai caber de água lá dentro? De água vai caber 30.000 litros. E decímetros cúbicos? 30.000 decímetros cúbicos também. Beleza, gente? Tudo de bom para vocês. Grande beijo.